Bom dia, Delian. Prazer estar aqui com você. Da mesma maneira. Vem cá, senador, nos conte aí de como têm sido as conversas para a questão da indicação do Cássio Nunes Marques para a vaga de ministro do Supremo lá no Senado. Olha, as conversas, é óbvio que eu não participei de nenhuma delas, né? Primeiro porque a principal conversa foi realizada na casa do ministro Gilmar Mendes, entre o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro e o candidato Cássio Cunha Marques. Então, essas conversas, eu não participo de certos grupos. Então, não sei o que eles falaram. Sim. Senador, o senhor vai votar sim ou não a indicação do Cássio Nunes Marques? Delian, você sabe que esse voto é secreto e que cria, inclusive, alguns problemas você revelar o voto antecipadamente. Eu vou te pedir perdão, não vou revelar, mas eu quero te dizer apenas que eu vou participar da sabatina. E tenho muitas perguntas, e se ele me convencer, não é, nas respostas, eu posso até votar favoravelmente. Eu e outros senadores com quem eu conversei. Mas vamos fazer perguntas, Por exemplo, uma pergunta que eu quero fazer é: da onde vem a amizade dele com o Flávio Bolsonaro? Por que ele foi indicado por Flávio Bolsonaro? Por que houve a reunião na casa do Gilmar Mendes e dos Dias Toffoli? Qual a história dele como juiz garantista que é, né? Ele votou lá naquele processo liberando a lagosta lá para o Supremo, ele fez um parecer apoiando muito fortemente aquela decisão monocrática do Toffoli, que impediu que o COAF entregasse os dados do Flávio Bolsonaro e parou o processo do Flávio um bom tempo lá no Rio de Janeiro por conta disso. Eu quero explicações para essas coisas. Se ele tiver boas explicações, claro, eu posso votar a favor dele. O senador, porque uma das questões assim que me parece mais quentes nessa questão do novo ministro do Supremo, que está indicado pelo menos para isso, é o fato de ele, em entrevistas anteriores, ter se posicionado contra a prisão em segunda instância. E o senhor é talvez uma das vozes mais consistentes na República Brasileira, favorável ao início do cumprimento da pena após decisão de segunda instância. Esse tema, ele será determinante à sua decisão de votar sim ou não, senador? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que existem duas coisas no nosso Brasil que são duas aberrações jurídicas, dois escândalos mundiais que são motivo de vergonha para todos os brasileiros. O primeiro é a existência do foro privilegiado. Foro privilegiado esse que já foi votado por unanimidade no Senado para a sua revogação. O Senado quis, por unanimidade, na legislatura anterior, acabar com o foro privilegiado. O autor disso foi o nosso senador Álvaro Dias, o autor desse projeto. Agora veja, Daniel, 500 vezes eu já denunciei isso, vamos denunciar 501. Ele foi para a Câmara dos Deputados e está parado na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos na mesa do atual presidente, do Rodrigo Maia, e está lá parado, e ele não coloca para votar. Esse foro privilegiado é uma vergonha. Uma vergonha, um absurdo, uma monstruosidade. O dia que nós acabarmos com isso, nunca é demais lembrar para o nosso ouvinte, o dia que acabar o foro privilegiado, tem quase uma centena de parlamentares que têm processo no Supremo e que não anda, que todos esses processos vêm para a primeira instância. E isso vai funcionar como um desinfetante na política. Porque se eles forem condenados em primeira instância, condenados em segunda instância, mesmo que não sejam presos, tem a lei da ficha limpa. Eles já não podem mais ser candidatos. Então isso limpa a política. É uma maravilha o fim do foro privilegiado. Tinha que estar todo mundo batendo panela para obrigar o Rodrigo Maia a aprovar o fim do foro privilegiado. E os deputados vão votar favoravelmente a isso, porque eles têm medo dos eleitores. Veja que no Senado foi aprovado o fim do foro por unanimidade. Na Câmara também será. Um único homem impede o Brasil de ter esse presente maravilhoso, que se chama Rodrigo Maia. Bom... E a questão da segunda instância, tenho certeza que é o segundo ponto que o senhor ia sublinhar, né, senador? Sem a menor sombra de dúvida.
Você veja, e aí está um ponto, Daniel, que pega muito a indicação desse ministro. Olha, existem duas correntes jurídicas, Daniel, muito sérias, que um são os juízes garantistas e o outro são os punitivistas. Vamos explicar o que significa cada uma dessas palavras para os nossos ouvintes. O garantista é aquele juiz que acha que o réu tem sempre o direito de recorrer mais uma vez. Então, é o tal famoso a possibilidade de você recorrer uma vez, perdeu em primeira instância, recorre para a segunda, perdeu em segunda, recorre para a terceira, recorre, põe embargos infringentes, põe isso, põe aquilo, isso vai até o Supremo. Acontece exatamente o que aconteceu com o Paulo Maluf, que ficou mais de 20 anos, e quando foi finalmente, 20 anos depois, condenado, já estava tão velhinho que mandaram para casa. Então, esses são os garantistas. Não é? Os punitivistas são exatamente aqueles que acham que isso tem que ter um limite. Foi condenado em segunda instância, começa a cumprir pena. Até porque não se discute mais prova depois da condenação em segunda instância. E esse juiz, Cássio Cunha Lima, é um garantista. E aí, Daniel, tem uma coisa que eu não entendo. É como é que o quão diferente é o presidente Bolsonaro do candidato Bolsonaro. Parece até que são duas pessoas, dois homens distintos. Esse presidente que está aí não é aquele candidato que a gente votou lá atrás. Eu digo isso porque eu votei no Bolsonaro. E posso também dizer que votei a favor de inúmeros projetos do governo Bolsonaro e, aliás, continuo votando a favor sempre que achar que for bom para a nação. Né? Esse negócio de oposição sistemática eu acho uma burrice total. Mas se veja, o que o Bolsonaro discursava lá quando ele foi candidato? Eu quero botar o Sérgio Moro de ministro, tem que punir os corruptos, não vou fazer toma lá da cá, não vou negociar com o Centrão. Agora veja, ele indica para o Supremo, na primeira vaga, um juiz garantista. Ele indica para o Supremo, na primeira vaga, um juiz que foi nomeado por TRF1 pela Dilma Rousseff, que é amigo do Ciro Nogueira, que, por sua vez, é muito chegado ao PT, cujo o governador do estado do Piauí é do PT, é de lá que vem o nosso futuro ministro, Cássio Cunha Lima. Então, eu não entendo o Bolsonaro. O Bolsonaro mudou da água para o vinho. Isso é uma coisa que eu acho que todos aqueles bolsonaristas que jogaram foguete em cima do Supremo Tribunal Federal, eles vão jogar foguete em cima da onde agora? Porque a escolha foi feita pelo Bolsonaro na casa do Gilmar Mendes junto com o Toffoli. Eles jogavam um foguete em cima desses dois. E agora eles vão jogar foguete aonde? Pois é, mas a gente tem uma... Eu estou de acordo, viu, senador, com o que o senhor acabou de falar. Não há qualquer tipo de conexão entre o discurso do candidato Bolsonaro com a indicação do Cássio Nunes Marques. Não se conectam discurso e prática. Não há a menor condição nisso. Mas, nesse momento, a esperança do Brasil, ela está depositada no Senado da República, no Senado Federal. O Brasil confia que o Senado poderia, eventualmente, rejeitar a indicação. Eu já disse aos ouvintes aqui que duvido que isso aconteça. E o fato de o voto ser secreto auxilia demais a indicação e a aprovação do Cássio Nunes Marques e que eu não tenho esperança nenhuma no Senado. E queria que o senhor falasse, independentemente da sua posição, se o senhor acha que eu estou certo ou errado, que o nome do Cássio é o nome e a gente vai ter que engolir durante longos 27 anos o Cássio Nunes Marques no STF. Infelizmente, eu tenho que te dizer que a sua chance de estar certa é de 99%. Só não vai ser aprovado se a reação da população for tão grande, principalmente a reação dos próprios bolsonaristas, que já está tendo. Veja aquele bispo Malafaia, que é um defensor forte do Bolsonaro, fez um vídeo que é uma loucura. Ele esculhamba com o Bolsonaro. Diz coisas para o Bolsonaro que eu acho que ninguém teria coragem de dizer. E há um descontentamento hoje na base bolsonarista muito grande. E a gente sabe que o Bolsonaro é sensível a essa base. Nós vimos isso quando ele indicou para o Ministério da Educação uma pessoa e depois voltou atrás, porque a base pressionou. Não é? Pode ser que o próprio Bolsonaro, se dando conta
da bobagem que fez, porque vai perder um apoio na sua base enorme, pode ser que o próprio Bolsonaro volte atrás. Se o Bolsonaro voltar atrás, ele ainda pode cancelar essa indicação e indicar outro. Isso ele pode fazer sem nenhum problema. Nesse caso, o Cássio não seria, obviamente, nem sequer votado. Mas se ficar como estava, você tem razão. Ele tem apoio do Davi Alcolumbre. Aliás, o Davi Alcolumbre estava junto na reunião da casa do Gilmar Mendes, né? Ele é apadrinhado do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre tem um interesse óbvio, que é que o Supremo faça um milagre com a Constituição, porque ele possa permanecer presidente do Senado, possa ser candidato de novo, coisa que a Constituição proíbe. Aliás, Rodrigo Maia também quer ser presidente de novo. Não é? Então, sei lá, se depender só do Senado, se juntar, o Bolsonaro hoje se dá bem com o Centrão. Então ele tem a maioria. Ele consegue aprovar sim, você tem razão. Agora, pode ser, a minha única esperança é que o povo se revolte tanto com isso, que a base bolsonarista se revolte tanto com isso, que o Bolsonaro volte atrás, ou faça como ele costuma fazer, às vezes ele faz um veto e depois pede para a gente derrubar o veto, né? Pode ser que ele peça para a gente não aprovar o Cássio, né? Sei lá. Muito bem. Senador, o senhor a gente falou aqui no jornal bastante, e eu disse assim, poxa, o senador Ouro Visto, ele está quebrando alguns paradigmas que são importantes para se ter coragem de enfrentar alguns temas. Eu quero ouvir do senhor, a nossa entrevista estava marcada, acabou sendo desmarcada umas semanas atrás, porque eu fiquei muito impressionado com a coragem e a disposição que o senhor teve de enfrentar um ponto que é muito sensível à sociedade e que, de certa maneira, ninguém discute, que é o fato de que magistrados, uma vez condenados, eles recebem como pena uma aposentadoria compulsória em que ele vai para casa recebendo a integralidade dos seus vencimentos. Então, um juiz, um desembargador, um ministro desonesto, o máximo que acontece com ele é ser aposentado com 30 mil reais de salário. E parece que a classe política não se preocupa com esse tipo de situação. E quando da indicação da nova integrante do Conselho Nacional de Justiça, lhe foi dada a chance de se manifestar a respeito disso, o senhor não teve nenhuma dúvida de apontar o dedo para esse ponto. Mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Olha, Daniel, isso é outra barbaridade, né? Isso é outro escândalo. Por quê, né? Por que acham que os juízes são, principalmente os juízes do Supremo, por que acham que eles são extraterrestres ou são deuses que jamais possam cometer erros? Eles são humanos como eu, como você, como o Bolsonaro, como o Lula, como qualquer outro. Aquela capa preta não os tornam divinos. Não existe isso. Estão sujeitos a erros, como todo ser humano está sujeito a erro, né? E se erram, e não só os ministros do Supremo, né? Se erram, deveriam, obviamente, serem julgados e condenados em forma de impeachment lá no Senado. E os outros tinham que ser condenados, um juiz de primeira instância, ou tantos outros que cometem erro, como aquele lá do Rio de Janeiro, que saiu passeando com o carro do réu lá, né? Como era o nome daquele cidadão muito rico lá? Agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome também, mas o caso acho que todo mundo lembrou. Todo mundo lembra. O cara saiu passeando de Porsche, o Porsche era do réu. E veja, simplesmente há um corporativismo tão grande no Poder Judiciário que nenhum deles é condenado de fato, nenhum deles é punido de fato. Porque você não é punido quando diz assim, não, você não vai trabalhar mais, a hora você vai ficar em casa, sem trabalhar, mas continua recebendo o seu salário até o fim da sua vida. Que beleza de punição, não é? Com uma punição dessa, todo mundo quer ser bandido, porque é um prêmio, não é uma punição. Então, isso é uma coisa que precisa mudar na nossa justiça, assim como precisa mudar essas férias de 60 dias que os juízes têm e que ninguém mais tem, não é? Além das férias de 60 dias, tem mais um recesso de mais 15 ali para a ocasião do Natal. Ou seja, isso dá 75 dias de férias por ano. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Também já propus até PEC para acabar com isso. E a reação é enorme, né? E acaba que não anda. Né? Mas, enfim, são esses absurdos que tem no nosso país que nós temos que mudar um dia.
Como é que o senhor tem visto a questão das eleições municipais, hein, senador? Vou lhe perguntar aqui de Curitiba e das demais cidades do Paraná, porque é o nosso terreno. Como é que o senhor tem visto aqui a eleição da capital? Olha, eu tenho acompanhado a eleição da capital, não quero citar nome de nenhum candidato, nem da candidata do meu partido, porque eu acho que não seria correto da minha parte fazer isso agora, e não quero ter nenhum problema com a justiça eleitoral. Mais do que não ter problema, eu não quero ser injusto com os demais candidatos, né? Eu vejo, Daniel, da seguinte forma: é uma eleição importantíssima. Curitiba é uma cidade grande, é uma cidade, sob inúmeros aspectos, é uma cidade exemplar. É uma cidade que movimenta muitos recursos, não é? É uma cidade que tem graves problemas sociais também, não é? Temos nossas favelas, temos os nossos problemas sérios. Temos uma tradição ao longo da nossa história de termos bons prefeitos e temos uma tradição também na Câmara de Vereadores. Houve uma época em que tivemos muitos problemas, muita mordomia, muita corrupção, que felizmente parece que diminuiu bem, não é? E eu acho que é uma eleição tão importante como são as eleições estaduais, como são a eleição federal. Eu acho que para quem mora em Curitiba é a eleição mais importante, porque o poder municipal é o que mais diretamente afeta o cidadão, não é? A sua rua, o seu bairro, o seu antipó, enfim, todos os problemas acabam sendo resolvidos no município, não é? Então, eu acho que a população, o eleitor, tem que tomar muito cuidado em quem vota, tem que conhecer a biografia de cada candidato a vereador, tem que conhecer a biografia de cada candidato a prefeito, e eu não quero votar no lugar de ninguém. Eu tenho um voto só, né? E cada cidadão tem um voto, então eu sou responsável pelo meu. Eu vou escolher com muito critério, e cada um tem a mesma responsabilidade que eu tenho de escolher com muito critério, não pelo discurso, mas pelo que a pessoa tem feito na vida dela. Que as pessoas são o que fazem, não o que falam, né, Daniel? Isso aí. Senador, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta de um ouvinte nosso aqui de todos os dias. Ele diz assim: pergunte para o senador Ouro-Visto se há alguma previsão, se ele conhece, de que seja criado um movimento Muda Câmara, como tem o Muda Senado. E a pergunta vem na esteira daquilo que o senhor falou, que o Rodrigo Maia bloqueia um projeto importantíssimo, que é o fim do foro privilegiado. Circula por Brasília alguma notícia de um Muda Câmara, ou isso é sonho de uma noite de verão, hein, senador? Daniel, eu confesso que é a primeira vez que eu ouço falar. Mas seria muito bom que esse movimento se ampliasse, né? Que mudasse muitas câmaras do nosso país, muitas assembleias legislativas. Muito difícil, viu, Daniel? É briga para quem tem que ter coragem e disposição. É briga para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é fácil de mudar um país. Aliás, não é fácil de mudar muita coisa no nosso país, né? Mas nós não podemos desistir e temos que prestigiar as pessoas que querem mudança para melhor. Tá? Mudança no sentido de que o dinheiro do povo seja usado realmente em benefício do povo e não com gastos supérfluos, com lagostas ou coisa que o valha, né? Isso aí. Senador Ouro-Visto, um grande abraço. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Daniel. Obrigado a vocês. Um abraço aos ouvintes.